A dança e suas diversas formas de ser feita, produzida, criada, revolucionada. Uma das formas de se produzir dança também é pelas palavras, que são escritas dando um tom a um texto que pode se transformar em muitas coisas, inclusive em uma crítica. E escrita da dança para a dança, eu recebo hoje com muito prazer um dos nomes mais marcantes das escritas dançantes pelo Brasil, Henrique Rochelli, que é crítico de dança, professor e pesquisador. Seja muito bem-vindo. Na Dança Pode? Será que pode mesmo? Está começando mais um episódio do Na Dança Pode, o seu, o meu, o nosso podcast para falarmos de dança. Prazer, eu sou a Gê Feres, a host do Na Dança Pode, e quero te convidar para escutar ou assistir mais um episódio junto com a gente. Você topa? Vem que o podcast é nosso! Seja muito bem-vindo! Obrigado! Prazer enorme te receber por aqui. A gente está falando hoje sobre algo que também é sobre dança, que é a escrita. Então, para começar, Henrique, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, como que você foi parar nesse mundo cultural, não é nem só da dança, né? Mas é da cultura. Explicar um pouquinho sua trajetória aí pra gente. Eu sempre gostei de arte, sempre uma criança bastante artística, dançava na escola, em atividades, fazia teatro, etc. E aí, na hora da faculdade, é que veio uma questão de escolher o que eu gostaria de seguir. E eu fui para a faculdade, em princípio, para estudar teatro, mas eu não queria ser ator. Então, eu queria estudar teatro, mas teoria, história, crítica de teatro. Então, eu fui para um curso de literatura, que tinha uma abertura para estudar o teatro por esse outro ângulo, pelo ângulo do texto. Entendi. E no meu segundo ano da faculdade, eu conheci uma professora que fazia isso, que eu me interessava, na dança. E aí, a paixão me puxou de volta e daí pra frente foi tudo em dança, sobre dança. E você é de São Paulo, doutora? Eu sou do interior de São Paulo, de Piracicaba. Fui fazer faculdade na Unicamp, ainda no interior, em Campinas. E fiquei na Unicamp com a Cássia Navas, que foi essa professora, na graduação, no mestrado, no doutorado. Uau. Depois fiquei em São Paulo para o pós-doutorado e para outras pesquisas. Entendi. E na dança, assim, você chegou a fazer a parte técnica da dança, aulas? Cheguei, de uma forma peculiar, porque eu só fui fazer curso de dança, aula de dança mesmo, já adulto. Então, quando eu estava na faculdade, decidi que eu queria fazer dança, que eu queria trabalhar com dança, que eu fui fazer aula de uma forma mais estruturada, eu fazer aula de balé contemporâneo. Passei um tempo nisso. Rapidamente percebi que eu não gostava mais do palco, que eu queria ficar na plateia. Antes disso, quando eu era criança, eu nunca tinha feito aula. É esquisito porque assim, eu dançava na escola, mas a gente não tinha aula de dança. A gente montava coisas para as ocasiões, enfim. Não tinha uma sequência pedagógica de ensino, de formação. Era só uma coisa de participação nos eventos. Então eu dançava, mas não fazia aulas regulares de dança. Entendi. E aí, na faculdade, eu aproveitei esse mundo para fazer um bocado de aula. Foi muito gostoso. Mas eu já detestava a parte dos ensaios, a apresentação, era uma coisa... O meu lugar é na plateia. Eu percebi bem cedo que eu gosto de assistir, e aí foi todo um caminho para ficar o mais tempo possível na plateia. Nossa, que legal. E que de forma, assim, você acredita que essas práticas todas também te agregam até hoje, né? Eu acredito nas suas pesquisas e nesse olhar crítico mesmo. Eu acho que tem uma grande importância, assim, em experimentar. A gente não precisa... Não é uma questão de ser um bailarino profissional, de dominar todo o aspecto técnico, mas é importante entender como aquilo funciona no corpo de quem está praticando, né, de quem está fazendo. Você vai discutir o trabalho, aquele tipo de trabalho. Então, seria muito artificial discutir isso sem ter nenhuma noção do que está acontecendo. Tanto que quando eu comecei a pesquisar dança, a Cássia fez essa própria indicação do vai dançar mais também, vai experimentar isso. Mesmo que você não queira ficar dançando, mas vai testar e conhecer aquilo do que você está falando. Tem uma boa questão com empatia, com reconhecimento do tipo de trabalho que as pessoas estão fazendo. E eu acho que dá uma ajuda a humanizar o processo. Saber o processo de aprender, acostumar, lidar com a dança no corpo ajuda a refletir sobre a dança no palco. Verdade, porque afinal de contas a gente tá falando sobre corpos, como você acabou de falar, e a gente experienciar essa sinestesia toda, eu acredito que nessa forma reflete muito, né? E aí eu tenho curiosidade muito sobre carreiras acadêmicas, eu acho muito legal, porque, por exemplo, é um caminho que agora sim eu também coloquei dentro da minha carreira de alguma forma, né? A universidade, enfim, mas eu vejo que quem, por exemplo, escolhe estar como bailarina profissional, escolhe essa carreira ou vai olhar para uma carreira acadêmica só lá na frente, né, depois, se olhar, né?
E aí eu queria saber o que te levou à carreira acadêmica e como se forma uma carreira acadêmica nessa parte da cultura. A carreira acadêmica sempre fez parte dos meus planos. Eu venho de uma família de professores, mas normalmente educação, quase todo mundo educação básica. Meu avô foi professor universitário, então eu já sabia que isso existia, que isso era uma coisa, uma possibilidade em carreira acadêmica. E eu sempre me interessei por estudar. Eu gostava do campo, eu gostava de passar um tempo ali me enfiando nos conteúdos, tentando saber mais sobre as coisas. Então eu tinha esse objetivo mesmo antes de decidir trabalhar com dança. Foi quando eu encontrei esse caminho na carreira acadêmica de dança que eu finalmente achei o encaixe que mais combinava com aquilo que eu gostaria de fazer, que é esse aspecto de estar na plateia, estar em contato com a arte, mas escrevendo sobre, refletindo sobre, assistindo. Então, foi um caminho peculiar, porque ele não foi traçado previamente, assim, eu não desenhei completamente o processo dele. Eu fui para esse curso de literatura para estudar teatro, mas comecei a estudar dança, e aí passei um tempo nesse caminho entre dança e literatura, discutindo a questão de adaptação, transformação, dramaturgia. Depois, no mestrado, eu já avancei para esse campo de dança e linguagem, tentando classificar as peculiaridades da dança enquanto linguagem, entender o que é que acontece na comunicação da dança. E aí, no doutorado, eu estava estudando, de fato, metodologias, formas de análise, e a crítica sempre teve na minha lista como uma das possibilidades de análise. Só que aí foi a coisa que empolgou, né? Foi quando eu comecei a escrever e publicar, e aí acabou que virou o centro da pesquisa do doutorado, o centro do primeiro pós-doc também foi sobre crítica, história da crítica especificamente, mas acabou que foi esse o caminho. É um campo curioso, o campo acadêmico, porque você tem um tanto de interesse ou disposição, mas o assunto mesmo dele acaba se desenhando conforme você está investido nisso, você está encontrando professores, referências, livros, as coisas vão te moldando. Que legal, é isso que eu tenho muita curiosidade de saber, como vai se moldando essa trajetória, de você falar assim, agora eu terminei ali a primeira graduação, vou para uma pós, e da pós para o mestrado, e do mestrado, ele chegou a gente até o pós-doc, que é algo muito relevante, né, para uma carreira que você precisa realmente estar ali imerso e gostando do que faz, né, e gostando de pesquisas, enfim. E então foi uma coisa conectando com a outra, e quando você viu, eu não paro com as pesquisas porque eu realmente gosto muito dessa área. Então, quando eu tô chegando no final de alguma, eu normalmente estou olhando qual é a próxima coisa que eu posso fazer, ou aonde foi que a pesquisa anterior me deixou, o que é que eu gostaria de avançar. Tanto que existe isso como só um caminho razoavelmente lógico na progressão dos níveis, mas eu não fiz... eu segui o processo da graduação, mestrado, doutorado, mas depois que eu acabei o doutorado, quando eu comecei o primeiro pós-doc, eu fiz uma especialização também. E depois de acabar, depois no meio do segundo pós-doc, eu fui fazer um outro mestrado. Porque você descobre que tem assuntos que você quer trabalhar em certas instâncias e você precisa desses apoios, dessas outras aulas, desses professores, dessas leituras. E aí você vai encaixando. Não é completamente convencional. Normalmente você vai progredindo num nível sempre maior. Mas como a gente trabalha, às vezes, em campos muito complementares, eu acho que foi interessante, né? O meu doutorado foi sobre crítica. E aí depois, quando eu fui para o pós-doc, que era sobre história da crítica, eu senti a falta dessa base do jornalismo cultural. Então a especialização estava voltada para o aspecto do jornalismo cultural. E aí no meu segundo pós-doc, que eu estou discutindo mediação, políticas públicas, eu tenho falado muito de economia. E eu senti a falta de um viés de economia. Então eu fui fazer um mestrado em economia. Então você vai complementando e buscando os estudos junto com as leituras daquilo que pode ser um caminho legal. Eu acho super divertido, mas é um tanto esquisito. É um tanto esquisito, mas eu acho que é um tanto que combina também com cada personalidade, né? Eu sinto que você, desde o início aqui contando um pouquinho, já dá pra sentir que você sempre gostou de estudar, sempre esteve ali em contato com coisas novas e buscando. Então, nossa, eu admiro real, assim. E eu acho que é muito legal da gente mostrar também que uma carreira acadêmica no campo artístico, cultural, é possível. E olha só, ele tá no segundo pós-doc, então. Henrique, que demais isso. E saber também os assuntos que você conecta, né? É muito interessante, porque a dança tem tanta coisa para estudar, né? Sim. Eu acho que é essa a graça do campo, né? Não tem exatamente um limite do que você pode fazer na área acadêmica em artes. Tem gente pesquisando prática, tem gente pesquisando técnica, tem gente pesquisando história. Tem gente pesquisando aspectos do público, da formação do intérprete, da formação de jovens, formação de criança, enfim, não tem muito limite, você pode ir naquilo que te interessa. Então,
tem sido um pouco esse o meu caminho. Tem as questões, as dúvidas, você vai se movendo pelas perguntas e elas vão te levando a ler mais coisas daquele campo, uma coisa mais próxima daqui. Quando você vê, você está enfiado numa outra pesquisa, especificamente naquela área, tentando achar uma nova resposta, mas o caminho dessa resposta te abre umas 30 outras perguntas. E aí você para, putz, agora próximo caminho. Qual é a próxima coisa que eu gostaria de continuar? Muito legal. Porque graças às pesquisas e os pesquisadores e quem se interessa por esse campo é que temos memória das coisas e aprofundamento de tantos temas por aí, né? Então acho muito legal. E eu queria também outra curiosidade, é como que concilia com a cena. De estar lá, por exemplo, para você escrever uma crítica, você precisa estar, não necessariamente na cena, mas no contexto cena. E o quanto isso impacta nas suas pesquisas também, de estar se alimentando de performances, de espetáculos. Eu sinto que todo o meu trabalho foi uma construção para eu estar mais tempo no teatro, assistindo mais coisas, porque eu realmente adoro esse lugar. É meio que uma missão, assim, uma coisa que a gente se coloca, eu quero ver mais, eu quero ver o máximo possível. E aí quando você vê, você tá enfiado nessa de assistir coisas quinta, sexta, sábado, domingo, às vezes terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, às vezes sair de uma e direto para outra. Conciliando a vida com essa agenda super intensa de coisas que a gente tem para assistir aqui em São Paulo. Eu acho que isso é fundamental. Não tem como você falar, não tem como você estudar um campo que você não entende, que você não aproxima, que você não experimenta. E essa é a minha forma de experimentar a dança. Estar ali e conhecer o que é que as pessoas estão fazendo, o que é que estão dançando, quais são as ideias que estão circulando. Legal. Tem alguma proximidade também pelos outros vieses, né? Porque você conhece as pessoas, você conversa sobre os processos, você conversa sobre algumas companhias, sabe para onde os artistas estão indo, você acompanha algumas carreiras depois de um tempo. Então tem um bocado de informação bem privilegiada com estar nesse convívio, conversar com essas pessoas, que é muito gostoso também. Mas para mim a parte principal é o ali na plateia, aquilo que acontece quando você está assistindo o espetáculo e aquela... É uma coisa mágica, assim, tem uma coisa muito incrível em você estar ali e aquelas pessoas estão ali fazendo isso naquela hora, naquele momento, para você. Não só para você, porque tem mais gente lá, mas para você também. Também. É realmente a minha parte preferida da coisa. Que legal. E você já está muito dentro desse contexto, obviamente conhece muitas pessoas, mas para quem está começando a experienciar a cultura, a dança, especificamente aqui em São Paulo, por onde começar a buscar espetáculos de dança? Quais são suas fontes, assim, para além da conexão com as pessoas direto? Bom, a gente tem alguns espaços que divulgam programação. O Agenda de Dança, um site da Tarcísio, interessante, o portal Multi, da Thalita Bretas, e o meu próprio site, Outra Dança, tem agenda de espetáculo. Então, tudo aquilo que eu recebo de divulgação específica, eu coloco, replico para lá, então tem alguma informação sobre o que existe de dança no mundo. Quando eu comecei, eu usava um bocado do que encontrasse de... Não tinha tanto site na época, mas tinha mais agenda de jornal, tinha mais guia com programação. Na época a gente tinha mais crítica nos jornais também, então tinha alguma sugestão interessante com um pouco mais de desenvolvimento sobre o que assistir, e tem alguns prêmios. A premiação é uma coisa um pouco controversa, mas eu particularmente gosto porque ela me ajuda a dar umas pistas para áreas que eu goste, mas não esteja inserido. Então, por exemplo, eu ainda dependo um tanto de prêmios para áreas como música clássica, para saber lugares que eu ainda não conheço, para saber de coisas, isso aqui eu nunca ouvi, ou isso aqui não foi uma referência para mim. Então, a lista ali do prêmio, elaborada por um especialista, me ajuda a pensar, e se eu fosse ouvir esse daqui, e se eu fosse testar aquele lá? Não é um guia dizendo necessariamente que você vai gostar, mas pelo menos é um bom apontamento do para onde ir. A gente tem ainda prêmios em dança, tem o APCA, eu faço parte da comissão de dança, tem essa variedade de olhar, então tem uma possibilidade de construir alguma indicação. Eu acho que é um caminho de partida, assim, um lugar legal, mas sobretudo, o lugar principal para você descobrir a dança é estando ali junto da dança. Então, caça alguma coisa, acha uma programação, vai ver, descobre se você gosta ou não. Se você gosta, procura mais coisas parecidas. Se você não gosta, procura mais coisas diferentes e vai caçando qual é o seu caminho, qual é o tipo de coisa que você gosta de ver. Que legal. Antes da gente falar sobre o prêmio APCA, que é algo muito curioso também, eu quero voltar um pouquinho para essa escrita da dança. O que pode ser uma escrita da dança?
Que eu acho que tem vários viés aí, né, pra gente estar olhando. Tem. Dá para escrever basicamente qualquer coisa, né? Todo tipo de escrita existe. A gente tem alguns estilos e formatos específicos que ficaram reconhecidos ao longo da história. Por exemplo, com a escrita de manuais de técnica que te ensinam a dançar, o convite para divulgar. Escrita de registro histórico, tentando contar processos ou de indivíduos, ou de companhias, de grupos, de lugares. E a gente tem, entre essas muitas possibilidades, a crítica. Uma forma de texto que faz um diálogo entre a obra e o público leitor e que tenta trabalhar um pouco mais dessa relação. O leitor pode ter acesso ou não ao espetáculo. A pessoa que vai ler o texto pode ser que ela tenha assistido, pode ser que ela vá assistir, ou pode ser que ela não tenha nenhum contato com o espetáculo. E o texto cria algumas possibilidades de pontes entre a obra e a pessoa que está lendo. Então é mais ou menos assim que eu vejo o trabalho do crítico, como alguém que está numa função de mediação, se colocando entre a obra e o público e tentando elaborar pontes. Eu não acho que a crítica seja, ou que ela precise ser, ou que ela deva ser, uma função de correção, uma função de prescrição, dizendo isso está certo, isso está errado, a obra tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, o artista tem que fazer aquilo. Não tem, o artista faz o que ele quiser, a gente conta, a gente fala sobre o que ele fez. E a gente tenta falar isso para um público que está lendo. A grande questão dessa mediação é que a mediação normalmente é feita por uma pessoa que tem um olhar mais especializado. O crítico é também público, mas é um público privilegiado. É alguém que teve esse privilégio de poder passar muito tempo assistindo muitas coisas. Então você tem um tanto de referência que não são referências comuns, que não estão ali necessariamente o tempo todo para todo mundo. E aí você consegue, com isso, puxar um tanto de informação, juntando isso com aquelas coisas que eu falei de informação que você tem por estar ali no meio, por estar conversando com as pessoas, por entender um pouco dos processos das companhias, de onde elas estão indo, você consegue trazer um tanto de informação que pode ajudar não é uma boa palavra, mas que pode colaborar com as leituras que alguém vai fazer do espetáculo. É um pouco dessa função. Legal. E agora, falando um pouquinho da história da crítica, onde que nasce isso e há quanto tempo a gente tem a profissão crítico, não só da dança, né, mas crítico, assim? A gente tem uma tradição até grande, porque muitos tipos de texto foram associados à ideia de crítica. Mas vai ser mais ou menos pela metade dos 1800 que a gente tem uma popularização de textos especificamente nos jornais ou nas revistas das épocas sobre os espetáculos de dança. A dança, a partir dos 830, tem uma popularidade muito grande no romantismo, a gente tem uma produção grande, uma discussão grande daquilo. A gente está falando de uma sociedade que não tinha uma grande opção de formas de entretenimento. A gente você pode ter livro, mas o livro ainda não é uma coisa de impressão tão comum, então você não tem a disponibilidade que a gente tem hoje em dia. A gente não tinha, fora o livro que você poderia ter em casa, você não tem mais quase nada que dê para você ler em casa no seu tempo. Mas as pessoas tinham um bocado de teatro, as pessoas, lógico que aí tem uma consideração de que classes, que pessoas, mas a gente tinha um tanto de teatro, um tanto de acesso à dança. Nessa época, pela Europa, a gente tem pessoas assistindo temporadas de dança que duram, às vezes, 2 meses, com o mesmo espetáculo em cartaz, e as pessoas estão assistindo esse espetáculo mais de uma vez na semana. Não porque elas vão para lá para reassistir todas as vezes, mas porque o teatro também é um ambiente social, também é um espaço em que você encontra as outras pessoas da sociedade, conversa, enfim, sai, vai ver alguma coisa, depois tem um jantar, ou tem um momento ali de fofoca nos corredores e pelo próprio espaço do teatro, ele tem uma coisa social. Nesse momento, a gente tem essa popularização dos escritos críticos que avançam a discussão dessa sociedade. Essa é uma discussão que está ali na boca das pessoas e os escritos estão vindo para contribuir com essa discussão. Mais tarde, a gente passa a ver a crítica quando os jornais já estão mais popularizados e as artes já estão mais estabelecidas com outros parâmetros, assim, nos 1900, aqui, sobretudo em São Paulo, a gente vai pensar 1960, 70, 80, a gente passa a ter uma produção de crítica que discute os espetáculos com um outro viés. A gente tem uma produção de dança, especificamente da dança, mas uma produção de dança cada vez maior, e as pessoas que leem esses jornais estão tentando se guiar naquilo que elas vão assistir, o que é que pode ser interessante para elas. E a crítica acaba assumindo um papel quase como de guia de recomendação. Isso aqui combina com essa pessoa, porque o jornal tem o seu perfil de leitor, tem o seu perfil de crítico, os textos para essa pessoa, e você consegue fazer um guia que vai auxiliando, em princípio, as pessoas nesse processo. O que acabou sendo um problema na nossa história é que a gente teve
o incentivo para as pessoas publicarem não era tão grande. A gente não tinha tantas pessoas trabalhando nessa função. Tivemos algumas pessoas marcantes, mas a gente não tinha uma quantidade grande de pessoas. Com isso, a gente passa a ter poucas vozes falando dos espetáculos. Conforme a gente tem outros entretenimentos no mundo, televisão, cinema, streamings e coisas cada vez mais acessíveis, as pessoas diminuem essa frequência aos teatros. A gente passa a dividir o tempo de atenção com muitas outras coisas e com várias outras coisas que são muito mais fáceis. Assim, hoje em dia, se eu paro em casa, você para na frente da TV e você clica alguns botões e você pode escolher precisamente o que você vai ver. Se você não gosta, você muda, passa para o próximo. É muito fácil você recomeçar a fazer outro. Em dança, isso é muito mais trabalhoso. Eu vou ter que escolher o que eu vou assistir, vou criar esse compromisso, vou ter que me deslocar até aquele lugar. Você vai comprar um ingresso, você vai até aquele lugar, você vai sentar lá e vai assistir. E se eu não gostar no meio do caminho? Economicamente, isso é uma coisa bem legal, porque a gente tem um estudo interessante, tem estudos interessantes sobre essa noção que é o custo de oportunidade, né? Você tem um preço mental, você decidir gastar esse tempo todo com uma coisa que pode ser que você não goste. E aí, isso diminui o interesse das pessoas nesse risco. Porque as pessoas trabalham muito, tem muitas coisas a fazer, você tem pouco tempo livre, e aí você quer investir esse pouco tempo livre que você tem em uma coisa que você sabe que vai te dar um retorno. É por isso que a gente tem uma recorrência socialmente em prazeres que são mais garantidos. Se eu sei que aquele tipo de novela me interessa, eu sei que eu posso assistir isso daqui e ter o conforto e ter a satisfação. Se eu sei que aquele tipo de filme me interessa, eu posso ir no cinema e assistir aquele filme com um pouco mais de certeza que vai dar certo. Sempre tem margem para dar errado, mas tem um pouco mais de certeza que vai dar certo. E aí você vê que esse parâmetro vai ajustando pelo risco, né? O cinema tem um pouco mais de risco do que a TV, porque a TV em casa eu posso só mudar o canal. O cinema eu já tô no filme, tô pagando, ele não é tão barato, mas você já tá ali você já sabe um pouco mais, você tem um pouco mais de informação da coisa, e tem uma comunicação muito estabelecida. Na dança aí já é um risco grande. É verdade. Por isso que eu incentivo pessoas a levarem uma campanha assim, leve um amigo ver dança, mas faça o caminho certo. Assim, converse com esse amigo, descobre que tipo de coisa essa pessoa gosta e acha um tipo de dança que vai funcionar para essa pessoa. Não é leva qualquer pessoa em qualquer coisa, porque aí a pessoa vai ficar tipo, não gosta, não funciona, não é pra mim. E não vou nunca mais. Não vou nunca mais, é sempre assim, né? Vi uma dança, não gostei, não vou nunca mais. Ninguém faz isso pro cinema. Ninguém vai no cinema, não gosta do filme e fala, nunca mais vou no cinema. Mas pra dança as pessoas sentem à vontade com falar. Isso é uma ótima dica. Afinal de contas, às vezes a gente quer enfiar pessoas que não tem nada a ver com aquele espetáculo, aquela performance, e claramente que a pessoa não vai voltar mais e ainda vai falar que, não, a dança não é pra mim. Dança não é pra mim. E aí essa campanha, Henrique, a gente precisa levantar então com a bandeira certa. Leve um amigo ver dança, mas leve um amigo pra dança certa. Num rodapé ali, né? Tem que encaixar, porque tem dança pra todo mundo, tem dança pra todo tipo de coisa. O trabalho é conectar a pessoa com a dança que pode interessar. E aí, eu acho que é sempre um formato muito simples. Você pega algo que a pessoa já goste e leva ela para aquilo. Ela assiste um daquele, ela assiste outra coisa, ela vai assistir um outro. De repente, você faz uma provocação que a gente assistir uma coisa um pouco diferente. Uma coisa um pouco mais num outro caminho daquilo que você está gostando. Se a pessoa gosta de coreografia, você leva uma coisa mais performática alternativa. Se ela gosta do performático, você leva uma coisa coreográfica. E você vai criando um pouco mais de exposição às variedades da dança. Funciona com quase toda coisa. Funciona com culinária. Se você quiser mostrar comida para alguém, você vai levar num restaurante que, sei lá, a pessoa nunca comeu comida japonesa, eu vou levar num restaurante que tem opções variadas, que tem uns pratos quentes. Não ficou confortável? Come yakisoba. Quer experimentar esse daqui? Experimenta esse daqui. Da próxima vez você vai num outro. Enfim, tem que fazer um caminho. Não joga a pessoa ali pra se afogar. Igual a implementação na comida quando é uma criancinha, né? Sim. Eu tava conversando esses dias porque algumas amigas tiveram filhos nos últimos anos e o processo de introdução alimentar é uma coisa genial. E tem uma comparação muito boa com esse tipo de introdução às artes no geral, né? Você precisa ter esse tipo de coisa. E algo que eu gosto do processo de introdução alimentar é que tem uma questão da fisicalidade, da exploração dos alimentos com o próprio corpo, com a mão, sentir, o tatear, o descobrir os sentidos da coisa que me fazem pensar em outras explorações. Eu falo sempre disso quando eu estou dando aula, eu frequentemente comento na sala que pode ser que naquela sala a gente tenha o maior tocador de oboé que já existiu no Brasil. E talvez a gente simplesmente não saiba, porque a maioria das pessoas naquela sala não sabe nem o que é um oboé e absolutamente nunca teve a oportunidade de pôr a mão em um. E isso é uma reflexão que super funciona para pensar nas artes, né? Quantos instrumentos a gente tem a oportunidade de mexer quando é criança?
Eu sei que eu botei a mão no piano, eventualmente botei a mão no violão, no violino, mas eu acho que não teve muita coisa além disso que eu vi enquanto era criança. Então, como é que eu vou descobrir se eu gosto de um instrumento que eu nunca pude tocar, que eu nunca vi como funciona na minha mão? Com dança tem algo parecido. Como é que você vai descobrir que você gosta de mexer e dançar, de fazer isso, se você não for exposto a essa possibilidade? Então a gente precisa de programas de introdução às artes em todas as idades. Essa é a vantagem, dá para chegar nisso em qualquer momento. Nossa, uma ótima orientação isso. Porque é muito fácil a gente falar só não quero ir, só não vou convidar, só acho que não. A gente também não sabe um caminho, como abrir um convite para uma outra pessoa, né? Isso é ótimo. E aí, voltando um pouquinho à parte crítica em si, eu queria saber o que é importante você, enquanto crítico, ali avaliar quando você está assistindo a um espetáculo, uma performance, algo cênico. Para mim, pessoalmente, a coisa que eu gosto de pensar é que a grande colaboração que o crítico tem é essa especialização. É o fato de você estar há um tanto de tempo olhando fixamente para as coisas daquela área. Então isso me traz um pouco de informação, de contexto, que normalmente pode faltar para uma pessoa que esteja lendo o texto. Então, como eu conheço o trabalho daquele artista há uns 10, 15 anos, acompanhando, mais um tempo de pesquisa sobre a história do que veio antes, você consegue chegar na obra que está sendo apresentada hoje e tratar essa obra não como uma coisa que brotou espontaneamente hoje, mas como uma coisa que vem de uma construção histórica, vem de um projeto estético, que tem um lugar específico no mundo. Então, para mim, a grande colaboração que o crítico tem a dar para o leitor é toda essa bagagem do contexto. Opa, uma pausinha de leve aqui no nosso episódio para te contar que agora você também pode apoiar o seu podcast de dança, o nosso Na Dança Pode. Através da plataforma Apoia-se, há diversas formas de você conferir e colaborar com a gente, ganhar várias exclusividades para fazer parte da nossa comunidade e contribuir com que o nosso pod continue crescendo e comunicando muito na dança. O link você encontra depois que terminar de escutar ou assistir o seu episódio aqui na nossa descrição. Na Dança pode apoiar? Pode sim. Apoie o Na Dança Pode. Conseguir situar qual é. Eu falei do brotar espontaneamente, estou pensando em planta, mas qual é o vaso, qual é o jardim em que isso surgiu? Não é uma coisa, ela não tratar unicamente a flor como uma flor separada, não é só uma dissecação da espécie dela, mas tentar dizer qual foi o processo para criar, para desenhar esse jardim, para fazer essas propostas, quais foram as plantas que vieram ali, qual é o entorno disso, de onde vem essa companhia, como ela funciona, quem são essas pessoas, há quanto tempo eles estão trabalhando nisso. Tudo isso são fatores que mudam a especificidade da obra, que mudam aquilo que está sendo apresentado para a gente como espetáculo, e aí você tem que trazer esse conjunto de elementos do entorno para dentro daquela especificidade, falar daquela flor em específico, mas considerando que aquela flor não existe isolada. Exatamente. Ela não é uma flor que você pega na floricultura só ela está dentro de um contexto orgânico complexo e cheio de muitas coisas, né? Tem limites dos processos artísticos que são fáceis de perceber para qualquer um que tenha feito aula. Se você montou um espetáculo de dança, se você participou de um espetáculo de dança, você sabe a diferença entre o que você queria fazer e o que deu para fazer. Todo mundo certeza, sabe. É fácil de reparar isso. E, enfim, se você não dançou, você sabe isso em outras coisas. No almoço que você queria fazer e o que deu para fazer e não rolou. Você sabe que tem limites, tem circunstâncias. E aí, isso muda a forma como a gente considera aquilo que está na nossa frente. Porque a avaliação, dizer se uma coisa é boa ou não, depende de um tanto de parâmetro. Com certeza. Não tem como você dizer... As coisas não são intrinsecamente boas ou ruins. Ela não é simplesmente boa ou ruim. Ela é boa ou ruim com relação a alguma coisa. Em aula de crítica, a gente faria um exercício... Não sei se a gente fez isso no curso que você viu, mas com 2 canetas ou 2 coisas parecidas. E aí eu pergunto... São 2 canetas diferentes, mas são 2 canetas. Eu pergunto qual dessas 2 canetas é melhor. Eu só essa aqui é melhor porque ela tranca, essa aqui é melhor por causa de tal coisa. Então, mas depende do que eu quero fazer. Se eu quiser assinar um documento, qual delas é melhor? Se eu quiser destacar um pedaço de texto, qual delas é melhor? Se eu quiser deixar um recado para alguém, qual delas é melhor? Você precisa ter algum parâmetro para conseguir comparar 2 coisas. Quase que qualquer parâmetro e quaisquer 2 coisas vão te gerar alguma comparação. Mas você precisa de um parâmetro. Então, para mim, pessoalmente, na hora desse aspecto mais avaliativo, eu tento pensar num processo histórico
da companhia, dos artistas, do coreógrafo, da coreógrafa que seja o foco daquele trabalho. Enfim, depende, é caso a caso isso, né? Porque vai qual é o tipo de natureza da obra, você tem que entender a especificidade da flor. Mas pode ser que seja a companhia, pode ser que seja a coreógrafa, pode ser que sejam os intérpretes, entre outras coisas. E eu tento entender essa obra no conjunto das coisas que essa pessoa está fazendo e nesse momento no mundo. Então, essa obra existe hoje, em 2024, e em 2024 existem outras coisas de dança. Aqui você já tem um conjunto de comparação. E essa obra existe neste jardim desta companhia, que tem esse jardim há tanto tempo caminhando para essa direção. E isso te dá algum indício de como avaliar ou como julgar aquilo que está acontecendo. E só aí já dá trilhares de caminhos e possibilidades, né, Henrique? E quando você fala da flor, me vem algo que é aquela questão de que um crítico ele não está ali para criticar a técnica isoladamente. Porque às vezes dá essa impressão, né, de é o que está se passando só ali naquele recorte, naquele instante. E aí, pra gente que não é um profissional da área da escrita, né, como crítico, a gente fala, bom, então ele tá julgando ali se o pé tá esticado, se fez as 5 piruetas que tinha que dar no palco, e não é bem assim, né, é um contexto. Então eu acho muito legal trazer isso à tona, porque foi criado muito, mistério não é bem a palavra, mas muitas crenças em cima da crítica. E aí, meio que, e não só críticos de dança, mas críticos, né? Sei lá, Estrela Michelin e tal. A pessoa crítica chegou, lá vem, a pessoa que vai falar mal do lugar, do espaço e tal. Então, quando a gente olha para isso, que você dá tom para as palavras ali se concretizarem no texto, que não é o que é de fato a obra, porque você não esteve no processo de criação, mas é o seu ponto de vista, assim como vão ter outros. E puxando nesse assunto, quem é que pode escrever sobre dança? Eu posso simplesmente chegar ali com o meu caderninho para assistir um espetáculo e me pôr ali depois um texto? Como que a gente pode orientar nessa parte? Todo mundo pode escrever sobre dança, assim como todo mundo pode dançar. O que não quer dizer que se eu nunca dancei e decidi hoje dançar, eu vou dançar bem no meu primeiro dia. A mesma coisa funciona para a escrita. A escrita é uma prática, uma questão, tem questões técnicas de treinamento que vão ser desenvolvidas. Mas, em princípio, eu acho que todo mundo pode escrever. Todo mundo tem opinião, todo mundo acha coisas sobre coisas que vê, sobre aquilo que acontece. E eu acredito que as opiniões deveriam sim ser compartilhadas no mundo. Eu gostaria que a gente conversasse sobre dança como as pessoas falam de esporte, como as pessoas falam de novela. Você senta e fala, eu gostei, eu não gostei, eu acho isso, eu acho aquilo. E tá tudo bem. A questão com o pulo disso para aquilo que algumas pessoas esperam da crítica tem a ver com essa noção da avaliação e da qualidade. A gente precisa entender que a nossa opinião, o nosso gosto não determina a qualidade de uma coisa. E que a qualidade de uma coisa não determina o nosso gosto. A gente gosta de coisas que não são boas, coisas que não são saudáveis. Todo mundo consegue pensar num doce ou num chocolate que você sabe claramente que você não deveria comer. Aquilo é pura gordura hidrogenada que vai fazer mal pro seu coração, mas você gosta e você come. Você gosta e ele não é bom. Ponto. Você sabe que ele não é bom e por motivos de saúde, especificamente, você acha qual é o seu ângulo. Gostar de uma coisa não faz ela ser boa. E é esse o pulo que tem faltado nessa popularização das opiniões. As redes abriram muito espaço para todo mundo divulgar opiniões do que acha das coisas. Isso é positivo. Mas muita gente tem tratado as opiniões como se elas fossem um juízo ou uma avaliação de valor balanceado, que ela não é. Então dizer, eu adorei, ou foi a melhor coisa que eu já assisti na vida, é válido. Dizer, este é o melhor filme do mundo, é outro caminho. Porque para dizer que esse é o melhor filme do mundo, você tem que ter assistido todos os outros filmes do mundo. Raramente alguém vai fazer isso. Para dizer que essa coreografia é a melhor coreografia desse ano, você tem que ter assistido todas as desse ano, o que é bem improvável. Mas para dizer que aquela é a melhor coreografia desse coreógrafo, tem que ter assistido as dele só, então já diminuiu o conjunto. Exato. Ou saber que aquela obra é boa em relação ao conjunto daquela companhia ou ruim em relação ao conjunto daquela companhia é algo que eu consigo fazer, é algo que está mais no meu campo. Não necessariamente está no campo de todo mundo o tempo todo. Então, o que eu acho que a gente precisa variar em processos é que não existe só a crítica para se escrever sobre dança. O comentário, a análise, a discussão são outros fatores que têm uma relevância no mundo, que devem ser compartilhados, mas que têm que ser compartilhados como isso, de fato, como comentário. Assim, eu achei isso da obra por causa de tal motivo e ponto. E tá ótimo você acha o que você quiser pelo motivo que você quiser.
Por exemplo, você conversa com pessoas que assistiram obra, elas vão fazer umas análises de eu gostei porque aquilo me lembrou da minha avó. É válido, você pode gostar porque aquilo te lembrou da sua avó. Porém, se a gente não tem a mesma avó, dificilmente esse comentário vai ser útil para mim. Exato. Então, enquanto opinião, enquanto comentários, pode ser pode ser super útil. Enquanto crítica, não. Porque enquanto crítica é muito difícil eu construir algum paralelo com a pessoa que está lendo através dessa referência que ela não tem. Enquanto crítica, eu vou precisar recorrer a algumas outras coisas. A gente vê frequentemente a crítica se apoiando em outras obras de arte, porque você tenta buscar algo de referência que a pessoa possa ter nesse repertório para poder comparar. Ou se a pessoa não tiver, você dá uma pista de onde tem outros paralelos interessantes. O olhar especializado, como você mencionou, né? Sem a especialização, a gente não tem crítica. Mas a gente tem muitas outras formas de escrita que são importantes no mundo e que deveriam existir mais, inclusive. A gente deveria falar mais sobre aquilo que a gente acha de dança. A gente deveria poder sair do espetáculo e parar no bar e conversar sobre aquilo com todo o desprendimento de quem sai do cinema e conversa sobre o filme. Porque é isso, também é uma obra de arte. Eu gostei, não gostei, fez isso, não fez aquilo, me incomodou, não me incomodou, me encantou, não me encantou, me fez chorar, não me fez chorar, me fez sofrer, me deixou entediado. A gente reage a isso para quase todas as coisas que a gente vê. Por que não reagir assim também para dança? Acho que essa é uma luta de toda a classe, né? Que a gente gostaria de falar, assim, como futebol, enfim, né? Voltando agora um pouquinho pro prêmio APCA, quero saber um pouquinho mais. Para você que não sabe, o prêmio APCA é uma premiação brasileira que reconhece os melhores profissionais das artes, criada lá em 1956 pela Associação Paulista de Críticos de Arte. E essa premiação abrange algumas áreas culturais, né, Henrique? Arquitetura, artes visuais, cinema, dança, literatura, moda, música, erudita, popular, rádio, teatro infantil, enfim. E aí, o Henrique é um dos membros dessa comissão. Eu queria saber o que é importante para essa comissão, nessa parte avaliativa, para se formar ali os prêmios anuais que são dados. Bom, a APCA tem prêmio de dança há 50 anos. A associação existe há mais tempo, né? Ela começou com críticos de teatro e depois, conforme o tempo foi passando, foram entrando outras linguagens, outras formas de reconhecimento. A dança está lá há 50 anos. Eu estou na comissão de dança desde 2016. Então, é algum tempo, mas não é tanto tempo assim. Tem gente lá em outras comissões há muito mais tempo, trabalhando há mais tempo. A comissão de dança inteira recomeçou em 2016, a gente teve um ano que não teve prêmio em 2015, depois 2016 foi reformada a comissão com novos integrantes, éramos um grupo bem grande, agora somos 4 atualmente, mas isso pode ter variações sempre de um ano para o outro, uma pessoa nova pode entrar, alguém pode sair por várias questões. A gente avalia a associação para cada uma das linguagens artísticas, pode dar 7 prêmios por ano. Então, a gente tem uma quantidade limite de prêmios. Fora isso, fora essa decisão básica que vem da associação, as comissões decidem a maior parte das suas coisas. Elas decidem como elas funcionam, de que forma elas trabalham. Na comissão de dança, a gente decidiu que a gente faz indicações por semestre. Então, em julho, a gente divulga uma lista de indicados do primeiro semestre. Em dezembro, a gente divulga a lista de indicados do segundo semestre. Em janeiro, a gente anuncia os ganhadores, junto com todas as outras categorias que anunciam os ganhadores. As categorias, a gente também reformulou a partir de 16, e foi um processo, elas têm uma maleabilidade, né? Não é necessariamente sempre a mesma. Quando a gente começou, por exemplo, a gente teve uma necessidade muito grande de criar um prêmio para espetáculo não estreia, porque a gente sentia que tinha muita coisa que acontecia em temporadas curtas em São Paulo, e que acontecia de uma obra dos críticos só conseguirem assistir, acessar a obra depois que ela já tinha estreado, às vezes no ano seguinte. E aí a restrição de só premiar estreias deixaria essas coisas fora da consideração. Então a gente colocou por um tempo o prêmio separado, o prêmio de estreia e o prêmio de não estreia. Com o trabalho contínuo dessa comissão, desde 2016, e o compromisso das pessoas de participarem, assistirem, estarem lá presentes naquilo que está circulando, a gente tem conseguido dar mais conta das estreias, ao ponto de que no último ano a gente tirou o prêmio de não estreia, porque a gente não precisava mais, a gente podia só deixar um espetáculo, prêmio espetáculo, e se tiver algum caso de não estreia, a gente coloca ele junto, mas não ter essa necessidade. Então os prêmios atendem um tanto
as necessidades que a gente percebe no campo. Atualmente a gente tem premiado espetáculo, coreografia, interpretação, o prêmio técnico para áreas que não são da coreografia ou da interpretação, então luz, figurino, cenário, aparecem outras coisas. E aí a gente tem 2 categorias que esse ano a gente está dividindo, que antes era uma categoria só, agora a gente está separando, que é projeto, programa, difusão e memória. Agora estão articuladas em 2 blocos. Para esses projetos que a gente tem visto cada vez mais, uma quantidade de iniciativas na dança que não são necessariamente na produção de espetáculos, que podem ser ligadas a outras formas de articulação e que vale a pena valorizar. Legal. Fora isso, a gente tem um prêmio, o 7º prêmio, que pode ser ou um prêmio especial ou o grande prêmio da crítica, em casos especiais, e aí para coisas que tenham, por algum motivo, causado uma reação excepcional naquele ano. Então tem o prêmio especial regularmente, o grande prêmio para casos super excepcionais. A comissão se une nessas 2 vezes e aí a gente discute a cada categoria por categoria, a gente faz uma lista de pré-indicados, então cada um vai citando coisas que viu de destaque nessa área. Então, por exemplo, espetáculos, a gente vai listando tudo que a gente viu de espetáculos que chamaram a atenção. Isso é legal de ter uma comissão maior, porque porque memória, assim, é um problema lembrar de todas as coisas. Eu tenho meu caderninho de coisas que eu assisto e eu tenho uma agenda dessas mensais, cada folha um mês, que eu uso para marcar as temporadas de dança. Quantos espetáculos, mais ou menos, você assiste por semana, assim? É bem variado, mas por ano, eu comecei a catalogar meus espetáculos em 2015. Tá. E aí, em 2015, eu assisti 100 e alguma coisa. E aí, eu sempre fiz um objetivo de, vamos aumentar. Aí, no ano passado, eu cheguei em 198. E esse agora ano eu acho vem que 200? não vai aumentar. Tá. Acho que já não dá. Eu queria chegar a 200 ano passado, não deu. Mas agora eu tô ok com, se eu chegar em 150, tá bom. Eu quero garantir 100, realmente 150. O que passou disso, estamos no lucro. Legal. Eu não atualizei a contagem desse ano. Depois você atualiza a gente, viu, Henrique? Mas é legal. Legal. Isso aí, então, tem uma variedade de coisas. E aí eu pego essa agenda das temporadas, porque essa agenda eu uso para me organizar, né? Eu uso um marca-texto para cada uma das temporadas, marco a coisa com o contraste das cores, aí eu consigo escolher que dia eu vejo o que para caber a maior variedade possível dentro da agenda. E ajuda com organizar com outras coisas, trabalhos, aulas, viagens, o que você tiver enfim, que criem disponibilidade, porque tem isso também. É verdade. Às vezes você não pode assistir porque você tem uma festa de aniversário, porque enfim, você tem uma casamento, vida também, você tem uma vida. Exato. As pessoas estão acostumadas com a resposta do não vou porque eu tô no teatro, mas nem sempre dá pra fazer tudo. Verdade. E aí a gente senta e vai fazendo essa primeira pré-lista de possíveis indicados. A gente passa essa pré-lista para todas as categorias, então fica uma coisa com tamanho super variado, às vezes imensa, às vezes não tanto. E aí depois a gente vai, categoria por categoria, discutindo os espetáculos, o que é que tem, por que é que a gente acha que esse espetáculo é especialmente bem sucedido nessa categoria, até a gente conseguir chegar na nossa lista de indicados. A gente tem 3 indicados por categoria por semestre. Então, quando a gente fizer a nossa próxima reunião, agora no mês que vem, no final do mês que vem, a gente vai ter esse momento com chegar nos 3 indicados do segundo semestre. Aí a gente vai ter uma lista total do ano de 6 indicados por categoria. E aí a gente olha essa lista, a gente debate todos esses espetáculos e a gente vota. Que legal. Se a gente não chegar num consenso, né? Porque essa comissão, como a gente trabalhando junto já há algum tempo, a gente tem conseguido chegar mais fácil em consensos. Dá para debater, dá para às vezes no debate chegar na resposta. Mas é normal que tenha, às vezes, discordâncias. Não é sempre que a gente pessoas diferentes não enxergam a coisa do mesmo jeito. E a gente já viu casos muito específicos de você ver uma obra em sessões diferentes e ter opiniões muito distintas. Entendi. Uma vez, por um prêmio de interpretação, inclusive tinha sido bom porque eu tinha assistido isso com uma colega no mesmo dia e outras pessoas tinham assistido em outro dia. No dia que a gente assistiu, a gente saiu comentando especificamente, nossa, será que os bailarinos estavam bem? Porque são bailarinos que a gente conhece, que dançam muito bem, que não estavam bem naquele dia. O que será que aconteceu? Será que se machucaram? Será que estavam... Enfim, coisas acontecem. O que aconteceu é que eles não estavam bem.
E pessoas que assistiram em outro dia vieram na premiação justamente para elogiar esses dois. Falaram, nossa, eles estavam deslumbrantes naquela coisa. Caramba. E a gente fala, no dia que a gente viu, eles não estavam bem. E é um aspecto bem peculiar. Uhum. Eu adoraria conseguir ver todas as obras múltiplas vezes, garantia, mas enfim, é um trabalho que é importante de frisar. A gente não recebe para fazer parte da PCA. Né? A associação é uma associação que não tem fins lucrativos, ela é mantida pelos associados, então a gente paga a anuidade dela para garantir a existência da associação. Eu estou na diretoria, faço parte do grupo da diretoria já há alguns anos, mas a diretoria também trabalha de forma voluntária para manter e fazer a gestão da associação. Então não tem... Às vezes as pessoas acham que a gente está ganhando dinheiro para ir aos espetáculos. A gente não está. Não tá. A gente, na melhor das hipóteses, a gente só não está pagando ingresso que a gente ganha convite para assistir. Mas é isso. Fora isso, é o nosso tempo. Normalmente são pessoas que já estão nesse meio e que assistem, já tem esse projeto, esse programa de quero assistir, quero pesquisar, e que acabam continuando nessa próxima etapa do vamos discutir, avaliar e premiar. A gente diz que a gente tenta fazer o reconhecimento, não é exatamente do melhor, mas daquilo que por algum motivo chama atenção. E eu tento olhar o prêmio, eu escrevi uma coluna uma vez sobre isso, como uma lanterna. Você coloca luz em alguma coisa específica. Não quer dizer que nenhuma outra coisa mereça luz, não quer dizer que as outras coisas não tenham importância. Por isso, inclusive, que a gente faz a lista de indicações, que as indicações têm, desde que a gente começou a fazer em 2016, elas têm tido um papel relevante no campo. As pessoas, inclusive, divulgam que o espetáculo foi indicado ao prêmio. E é para isso que a gente fez. É justamente para isso, para dizer que não existe só um bom espetáculo. Existem vários bons espetáculos. Dentre esses vários, a gente escolheu 6 para indicar como aqueles que mais chamaram a atenção naquele ano e um que vai ganhar o prêmio. Mas é uma forma de tentar chamar a atenção para uma área toda. Que legal. Então, é mais ou menos assim que a gente tem feito o nosso trabalho, com essa comissão, com esse funcionamento. É bem interessante, não tem... o prêmio da PCA não tem um prêmio financeiro, não tem o troféu, o diploma, mas ele tem um reconhecimento grande. Isso ele tem um prestígio ainda, e por isso ele tem um tanto de valor. Eu acho que tem bastante coisa que a gente tem visto que teve uma boa repercussão. Agora, também, até certo ponto, eu acredito que é meio ovo e galinha, porque tem obras que são maravilhosas e que ganham um prêmio porque são maravilhosas, e depois elas circulam por muitos lugares e passam, mas elas já eram maravilhosas, então não é por causa do prêmio que elas fazem, é porque elas realmente são boas. Mas o prêmio às vezes pode ajudar em companhias que não têm visibilidade, também, né? Isso é muito legal. Espaços novos, isso é uma coisa interessante. Sim, nossa, que legal saber um pouquinho mais desse backstage do prêmio a PCA. E aí, para finalizar o nosso episódio, eu queria agora comentar um pouquinho sobre Outra Dança, o qual o Henrique é o editor, que é um site onde as pessoas hoje em dia buscam muito também se aprofundar mais sobre a escrita, sobre mesmo a crítica de espetáculos. As pessoas já dão lá uma olhada no site, se tornou uma referência, um ponto ali, né, de pesquisa. Então eu queria saber como que veio essa ideia de você criar Outra Dança e para onde estamos indo com Outra Dança, ou queremos ir, né? O processo foi longo para surgir o site, né? Foi 2008 que eu decidi que eu queria trabalhar especificamente com dança, pesquisando a área de dança. Em 2011, eu estava no mestrado e eu já estava escrevendo um tanto de coisa. Em 2013, eu comecei a publicar as críticas no site. Depois de algum tempo testando, experimentando, vendo o que acontecia, mostrando para algumas pessoas mais próximas, professores, colegas, vendo o que é que saía daquilo. Em 2013, eu comecei a publicar. Então, o site fez 10 anos, ano passado. Agora acabamos de fazer 11, foi aniversário esses dias, inclusive. Vida longa. Não fiz nada de comemorar, mas tô um pouco relapso com o site. O site foi reformulado, teve ele chamava Da Quarta Parede, aí teve todo um momento, quero mudar, vamos fazer uma coisa mais chamativa, mais vistosa, e aí nasceu Outra Dança, com cores primárias, berrantes e umas sobreposições de imagem, que inclui a publicação das críticas em 2 formatos. Eu publico críticas de texto corrido em tamanho maior, 2, 3 páginas, às vezes 5, e críticas do formato crítica de minuto, que é um formato que eu criei junto com a Amanda Queiroz, pensando
A gente fez isso em 2017, pensando no Instagram especificamente, de como fazer isso para o Instagram, e que eu continuo aproveitando para fazer no Outra Dança. Então tem esses dois formatos de crítica. Tem a agenda de dança, onde eu divulgo aquilo que eu recebo de programação, então tem um pequeno guia do que está em cartaz nesse mês. E tem a parte da coluna Terceiro Sinal, que é uma coluna que eu comecei a escrever na pandemia. Na pandemia ela era semanal, depois ela passou por uma coisa a cada 15 dias, eventualmente uma coisa por mês. Esse ano ela não tem uma regularidade fixa. Vai ter coluna agora, eu volto para casa, vou escrever uma coluna que hoje, legal. curiosamente, mas não está com uma regularidade fixa. É uma coluna que discute aspectos do mundo da dança e que eu comecei a fazer justamente porque eu percebi que a gente precisava valorizar textos que não fossem só crítica, que não fossem só sobre espetáculos, para falar sobre o mundo da dança de uma forma mais ampla. Então, foram 100 e tantas colunas nesse tempo. Então tem coluna sobre um bocado de assunto, assim, desde questões de figurino, meu incômodo com bailarinos dançando com brinco, até questões sobre bailarinos, sobre o que acontece quando a gente tem fala em cena, a consideração de se a dança é trabalho ou não, como as pessoas lidam com isso, alguns pontos históricos, colunas com perfil de companhias, artistas, lugares, enfim. Tem várias possibilidades desse texto, que é justamente isso, de tentar falar de aspectos mais variados do campo. É isso que está ali no Outra Dança, além que tem o site, tem o Instagram, tem uma divulgação das atividades, tem na parte sobre o site, tem um pouco da história e tem um perfil meu, assim, com coisas das formações, etc. Links para coisas que eu escrevi, publicações, artigos, porque estou bastante nesse mundo acadêmico, com muita publicação de coisas específicas, então tem um lugar ali que é prático para achar também o conteúdo, que eu gosto. Mas para onde vai? Assim, eu gostaria que o site continuasse ativo com tanto de publicação. Eu sempre gostaria de publicar mais. A gente sempre faz menos do que a gente gostaria de conseguir. Tem um limite daquilo que dá para fazer. Possível, né? Trabalhar com o possível. Você encaixa com outros muitos trabalhos. Sim. E aí é difícil de fazer. O site sempre foi independente. Ele teve financiamento por um ano só, por causa de uma lei Aldir Blanc, que foi um conjunto de sites que pedimos um financiamento. E eu usei o dinheiro para fazer a reestruturação do site. Ele sempre tinha sido feito de maneira bem caseira por mim mesmo. E aí ele foi, pela primeira vez, programado por uma profissional, para atender a todas as minhas necessidades específicas. Eu precisava que o sistema... Eu quero colocar isso e que o sistema devolva aquilo, para você não ter que ficar brigando como eu brigava, porque a imagem tá 2 pulinhos mais para cá do que ela tinha que ficar. Agora eu só passo o link e o site coloca a imagem exatamente onde ela tem que ficar. Então a gente fez isso, fez o redesign com esse novo look, essa nova proposta. Gostaria muito de aumentar essa publicação das críticas do Instagram. A gente tem visto, isso me deixa muito feliz, desde o ano passado, mais pessoas publicando nas redes sociais. Então agora já posso dizer que tem mais uns 4 perfis, pelo menos, que dá para olhar e ver coisas, pessoas analisando dança ou discutindo espetáculos de dança, o que faz ser um momento muito feliz e que me tira um pouco do desespero do nossa, eu preciso escrever porque se eu não escrever não vai ter nada sobre isso. Exato. Agora já não tenho mais essa preocupação. Legal, eu posso escrever porque eu quero, porque eu posso escrever o meu ponto de vista. E isso faz muita falta. Porque quando você tem uma pessoa só falando, você tem um risco muito grande de que... Uma responsabilidade maior ainda, né? É um problema, é o risco de você ter uma voz só, os perigos de uma história única. Parece que só vai... Se o espetáculo não for mais dançado, se ele não acontecer em outra coisa, daqui a 10 anos alguém pode ir atrás e achar esse único registro. E aí, qual registro que você quer deixar? Qual é o tipo de coisa que você vai discutir? Então, por muito tempo eu vi que eu estava escrevendo textos que tinham essa preocupação, com esse compromisso de deixar um registro histórico, futuro. E aí eu desenvolvia um pouco menos do meu ponto de vista, da minha opinião, para poder garantir um pouco mais essa referência mais ampla. Que é legal, assim, é importante, mas... Mas aí não é você ali na sua potência, tem um prejuízo, assim, eu sinto que eu tô deixando de fazer alguma coisa. Porque a gente tem opiniões, assim, tem caminhos que você vê, que você acha que são melhores ou piores, que são bons ou que são ruins, e que você acha que estão fazendo um efeito ou fazendo outro. E eu sinto falta disso, eu olho textos antigos meus e eu vejo...
até uma coragem em falar coisas ou prever coisas, dizer que esse coreógrafo vai ser uma pessoa de relevância no futuro, que esse trabalho a gente vai olhar daqui a tanto tempo e vai ser bom. E é muito legal se olhar depois e falar, nossa, de fato, eu tinha percebido, tinha alguma coisa naquele trabalho ali em 2015 que me chamou a atenção, nossa, e que tá aí até hoje nesse aspecto. Então, eu espero poder caminhar por esses lugares, conseguir reestabelecer um fluxo maior de publicação, talvez um diálogo maior. Eu não sou muito disposto, muito dado às redes sociais, a parte da seleção é mais difícil, assim, o engajamento, a conversa, porque eu quero participar da conversa, mas eu sou muito mal administrado mentalmente, porque eu vou lá e eu converso mesmo, eu não tô pensando exatamente do qual é a resposta ou a pergunta para gerar o engajamento. Sim. Então, se eu tivesse uma estrutura maior no site, o que eu faria justamente seria um cuidado com isso. Que legal. Com alguém que pudesse administrar redes e fazer esse tipo de comunicação e organizar, porque as redes têm esse potencial muito grande de gerar essa conversa. E as pessoas têm conversado, e eu gostaria que conversassem cada vez mais. Legal. Justamente porque eu quero fazer parte dessa conversa. Essa conversa me interessa. Legal. Nossa, vida longa você e toda essa sua coragem de desbravar o mundo acadêmico da pesquisa, da dança. Vida longa a outra dança, que é uma fonte minha de estudo, e você bem sabe disso. Obrigada, Henrique, pela sua participação. E aí, vamos responder para o público. Na dança, pode criticar? Pode, deve. Vamos embora criticar. É isso aí. Muito obrigada, viu, Henrique? Obrigado. E aí, curtiu esse episódio? Que tal, então, deixar o seu feedback aqui pra gente? Ele é super importante para nós e ficaremos super felizes em poder falar com você. Não esquece que você também pode deixar o seu like e ainda dá para você avaliar o nosso podcast nas plataformas Spotify, YouTube e Orelo ou, claro, na sua plataforma favorita. E se você tiver alguma sugestão de temática para os nossos próximos episódios ou até mesmo de convidados, manda lá no nosso Instagram, @nadancapodcast. Estamos de olho em você, hein? Valeu demais e até a próxima!